O universo é uma ilusão? Sim, mas uma ilusão divina. Neste episódio, vamos desvendar o mistério do universo mental. Você descobrirá que tudo o que existe é um pensamento vivo dentro da mente do todo. E, por analogia, que você é um co-criador em sua própria realidade. Prepare-se para compreender como o infinito se manifesta no finito. Agora entramos em um dos capítulos mais reveladores e transformadores de O Caibalion, o capítulo 5, o universo mental. Aqui, os três iniciados revelam como o universo inteiro é uma criação da mente infinita, e como você, como reflexo dessa mente, também é um criador em escala menor. Prepare-se, este capítulo é poesia, filosofia e metafísica em perfeita harmonia. O Caibalion, capítulo 5, o universo mental. Tradução e adaptação original livre, domínio público. O universo é mental. Ele existe na mente do todo. O Caibalion. O todo é espírito, a essência viva, infinita e criadora de todas as coisas. E o universo que vemos, tocamos e sentimos é a expressão dessa mente infinita em ação. Nada existe fora da mente do todo. Tudo o que há, da mais distante estrela ao menor átomo, vive, se move e existe dentro da consciência divina. Assim como os sonhos existem dentro da sua mente, o cosmos existe dentro da mente do todo. HT362, youtube.com. O universo como pensamento vivo. Imagine o universo não como algo físico e sólido, mas como um pensamento vivo, uma vibração de energia mental sustentada pela vontade do todo. Esse pensamento é tão vasto, tão ordenado, tão perfeito, que para nós parece uma realidade material. Mas aos olhos do sábio, tudo é energia consciente, movendo-se segundo leis universais. Matéria é apenas energia, condensada. Energia é apenas mente cristalizada. A analogia do sonho. Você já sonhou algo tão vívido, tão real, que acordou com o coração acelerado, como se realmente tivesse vivido aquela experiência? Pois bem, da mesma forma, o todo sonha o universo. Mas esse sonho é sustentado por uma consciência tão poderosa que os mundos, as galáxias e as almas dentro dele adquirem vida própria, ainda que continuem dentro da mente que o sonha. Nós somos os pensamentos conscientes do todo, caminhando dentro do seu próprio pensamento. O todo como criador mental. O todo cria o universo por meio da imaginação e da vontade. Não como um artesão moldando barro, mas como uma mente que manifesta ideias. Cada lei da natureza é uma ideia sustentada pela mente universal. Cada forma, som e cor é vibração mental tornada visível. E como somos feitos à imagem mental do todo, também possuímos o poder de criar em nossas próprias esferas, no plano da mente, das emoções e das ações. Assim como o todo cria universos, o homem cria realidades. A mente dentro da mente. O hermetista compreende que existe uma hierarquia de planos, o plano material, o plano mental e o plano espiritual. O universo é mental em todos eles, mas em diferentes graus de vibração e densidade. O corpo é uma forma de mente condensada. A alma é mente sutil. E o espírito é a própria essência da mente universal. Tudo é mente, apenas em diferentes estados de vibração. O mistério da criação. O todo sendo infinito não cria fora de si, pois nada existe fora de todo. Portanto, o ato de criação é interior. O universo é o pensamento interno do todo, vivendo dentro de sua própria consciência. Como uma ideia vive dentro da mente de quem a concebe. Quando essa ideia é perfeita, ela se manifesta em todos os níveis, do espiritual ao mental e ao físico. Assim, o cosmos é a expressão perfeita da mente infinita em eterna expansão e renovação. O homem como criador. Se o universo é mental,
então todo pensamento humano também é uma semente criadora. O que pensamos, sentimos e acreditamos se manifesta em nossa experiência, porque estamos sujeitos às mesmas leis mentais que sustentam o todo. Por isso, o sábio não teme o acaso. Ele cria com intenção. Ele conhece a lei e trabalha com ela. O homem, ao conhecer as leis do todo, torna-se co-criador de sua própria realidade. A revelação final. O universo é uma ilusão? Sim, mas uma ilusão divina, uma projeção sagrada da mente infinita. E dentro dessa ilusão, há uma verdade maior. Você é parte da própria consciência que cria tudo o que existe. Quando o buscador desperta para essa verdade, ele deixa de ser apenas uma criatura e se torna um criador consciente. Tu és o todo em movimento, sonhando o ser humano por um breve instante. Agora mergulhamos em um dos capítulos mais profundos de O Caibalião, o capítulo 6, O Todo no Universo. Este é o ponto em que a filosofia hermética toca o divino, onde compreendemos como o todo, sendo infinito e imutável, pode se manifestar dentro de um universo finito, sem deixar de ser o todo. O Caibalião, capítulo 6, O Todo no Universo. Tradução e adaptação original livre, domínio público. No capítulo anterior aprendemos que o universo é mental, uma criação que existe dentro da mente do todo. Mas agora surge a grande pergunta: como o todo, sendo infinito e imutável, pode estar dentro de algo que muda e se transforma? Para o buscador, essa questão marca o início da verdadeira sabedoria. O infinito e o finito. O todo é o infinito, o absoluto. Não pode crescer, nem diminuir, mudar ou se dividir. Nada existe fora dele. E ainda assim vemos movimento, mudança, nascimento e morte no universo. Como conciliar isso? Os hermetistas ensinam que o universo não é separado do todo, mas uma manifestação dentro dele, como uma imagem dentro da mente de quem o sonha. O todo não se torna o universo, assim como o artista não se torna o quadro que pinta. O todo pensa o universo, e esse pensamento vive dentro dele. Assim como a mente do homem contém mundos em imaginação, também a mente do todo contém o cosmos. A natureza da manifestação. A criação não é um ato físico, mas sim um processo mental. Quando o todo deseja manifestar, ele não cria algo fora de si, mas projeta uma ideia dentro de sua própria consciência. Essa ideia toma forma nos planos da existência, do espiritual ao mental, do mental ao físico. Tudo que existe, portanto, é uma condensação da mente divina em diferentes graus de vibração. O espírito é o elo entre o todo e o universo. É através do espírito que a mente infinita projeta e sustenta todas as coisas. O espírito é a substância viva da criação, invisível, vibrante, eterna. É o oceano no qual nadam os mundos, a energia vital que anima o cosmos, o sopro divino que vive em cada ser. O espírito é a ponte entre o infinito e o finito. A centelha dentro do homem. O todo se manifesta dentro de cada ser humano como uma centelha divina, uma partícula consciente de sua própria essência. Essa centelha é o eu superior, a voz silenciosa que nos liga ao divino. Quando o buscador se volta para dentro e silencia o ruído da mente, ele percebe que essa presença sagrada sempre esteve ali, observando, guiando, amando. O reino dos céus está dentro de vós. Ensinamento hermético e eterno. O todo é imanente e transcendente. O todo é imanente, está em tudo. E é também transcendente, está além de tudo. Ele é o centro e a periferia, o dentro e o fora, o visível e o invisível. Está no coração da flor e no brilho das estrelas, na consciência do sábio e no silêncio da matéria. O todo está em toda parte, mas nenhuma parte é o todo.
O mistério da unidade. O grande segredo hermético é compreender que não há separação real. O universo é o corpo visível do todo, e nós somos suas células conscientes. Quando o homem a desperta para essa verdade, ele deixa de ser apenas um fragmento perdido e se torna um criador consciente. Tudo o que existe é um reflexo do todo, olhando para si mesmo. O A Despertar do Buscador. Compreender que o todo está em tudo é o segredo da unidade. No próximo episódio, o ciclo se fecha e mergulharemos no coração das leis do universo, o ritmo, a causa e efeito e o plano da correspondência. Para não perder o grande final dessa jornada, inscreva-se e ative o sino. E me diga, você se sente mais parte da mente do todo agora? Compartilhe sua percepção nos comentários.